Pessoal, vamos assistir juntinho o vídeo em que o Hindenburg Melão faz uma denúncia grave ao sistema de panelinha do Brasil. Só pra deixar algo claro, eu nunca gostei do Júnior do Redcast, assim, por preconceito meu mesmo, assim, tipo, não fecha, não sei, não gosto da forma que ele fala, não gosto da tese dele. Só que nesse episódio do Redcast, o Júnior brilhou. Demonstrou inteligência, demonstrou carisma. A gente viu o próprio Hindenburg extremamente à vontade. Foi um episódio assim que literalmente mudou o que eu pensava a respeito do Júnior. Eu vi um cara inteligente, eu vi um cara com um tato social elevado. Gostei muito dele nesse episódio. Sacani, que você comentou no início. O que tá rolando entre vocês dois aí? Entre nós dois, acho que talvez nada, assim, né? Houve uma situação em que... Vou tentar reconstruir... Ele assiste o Redcast, ele vai ver esse corte, ele vai Vou tentar te reconstruir responder. a história, reconstruir a história. Em 2020, dois amigos que acompanhavam minhas postagens no Core e tal, perguntaram se eu gostaria de participar de alguns canais de divulgação e tal. Pode ser interessante e tal. Aí, os dois mandaram sugestões pro Sérgio Sacani. Nenhum deles recebeu resposta inicialmente. E aí um deles falou, vou mandar de novo. Eu falei, não, deixa pra lá, você não respondeu, deixa pra lá. Já começamos com uma omissão por parte do Sacani. Por que eu nunca levei o Sacani muito a sério? Porque eu já vi ele utilizando bordões e estereótipos contra o Olavo. Sempre que alguém faz uma crítica ao Olavo relacionada a discordo do Olavo, ou não acho que esse é bem o ponto, como o próprio Hindenburg já fez, tá? Eu digo, ok, show, muito legal, muito bacana, é assim que se progride o debate. No entanto, quando o sujeito usa uma figurinha de linguagem tipo, ai, Olavo, ele falou que a Pepsi tinha fetos, que é uma fake news, né, porque o Olavo leu essa notícia de um jornal norte-americano e comentou, tipo, olha que absurdo que saiu aqui no jornal, e as pessoas fizeram um recorte para parecer que ele tava falando isso. Sempre que a pessoa usa um bordãozinho, tipo, astrólogo. Ora, o que o Olavo falou sobre astrologia? Me aponte aí. Ou, por exemplo, fetos na Pepsi. Sempre que alguém usa esse tipo de artimanha retórica, eu não confio no sujeito. E o que eu presenciei foi o Sacani fazendo algo bem parecido. Então, naquele tempo, tipo, anos atrás, eu já tinha perdido a fé no Sacani. Só que agora a coisa escalou mais ainda. Através das denúncias do Hindenburg. Talvez esses sujeitos da mídia especializada em ciência estejam sacaneando e sendo omissos, sendo mesmo omissos em relação a um sujeito que tem uma contribuição e não está chegando pro público mais amplo. Talvez por uma vaidade intelectual, né? Tipo, o Sacani não tem grandes contribuições, Hindenburg tem, ambos são brasileiros, vamos apagar o Hindenburg. Só que tá ficando insustentável, o Hindenburg tá ganhando mais reconhecimento, etc. Ele é assim mesmo, tá? Ele demora pra responder. Não, mas tem várias, não é só isso, tem muitas complicações aí. Tô brincando. Tô aliviando pra não ficar um clima tenso aqui. Mas não, você vai ver que a história é complicada, é longa, bem longa. Aí um deles falou, um deles deixou pra lá. Aí o outro falou, vou tentar de novo e tal. Aí ele mandou, e de acordo com ele, o que o próprio Sacani, supostamente, pode ser que seja outra pessoa usando o e-mail do Sacani, e aí já tem um ponto importante, porque alguém que tem acesso ao e-mail do Sacani, então, ou ele próprio, ou alguém que está muito próximo a ele, né? Respondeu que não ia fazer entrevista comigo, porque eu não sou conhecido, eu não gero audiência. Pessoal, isso é bizarro. A gente não vai dar palco para um cientista porque ele não é conhecido e não dá reconhecimento. Seria como um sujeito que conhece a verdade e a opinião da verdade está sendo massacrada através de um cancelamento e ele fica lá omisso. Não, porque se a verdade não é aceita por todos, então eu não preciso fazer nada. Quê? Se tu é um sujeito, se tu é um filósofo e não um filodoxo, se tu é um filósofo e não um sofista, tu sabe que é teu dever defender a opinião correta, mesmo que a opinião correta esteja sendo massacrada pelo público geral. Por que é um dever? Porque é um dever moral. Tu deve fazer a verdade chegar aos ouvidos das pessoas. Então, quando um podcast
que se diz científico apela para números, bom, então chame Luciano Huck, chame alguns funkeiros, faça como o Podpah. E não se trate como o suprassumo da ciência, e não se trate como cientificamente sério. Se o negócio é científico, se o negócio é sério, então dane-se a visibilidade. A gente quer a verdade, a ciência última, o sujeito que contribui, o sujeito que é o mais inteligente com maior QI. Pelo menos eu penso assim. Se eu tivesse um podcast voltado para ciência, eu chamaria cientistas e não quem tem mais relevância. Porque senão, né, eu teria que chamar Luciano Huck, eu teria que chamar Igão do Podpah. Aí eu caí no absurdo do absurdo. Aí tem vários pontos. Primeiro vamos supor que não seja realmente conhecido. Qual é a obrigação de um canal que fala de divulgação científica e as pessoas que produzem ciência no país? Se você tem um canal que fala de divulgação científica, você tem justamente que divulgar quem produz ciência, independentemente de ser conhecido, justamente para que se torne conhecido. Porque as mídias não especializadas... É um paradoxo, né? Tipo assim, a gente não vai chamar quem não é conhecido. Só que pro sujeito ser conhecido, ele tem que ser chamado. Não faria nenhum sentido as pessoas magicamente descobrirem: nossa, o Hindenburg tem 349 mil pontos de QI. As pessoas não têm como fazer isso. Ele tem que ser chamado, sei lá, no programa do Fantástico, no Shark Tank, nos podcasts e etc. Aliás, só abrindo um parêntese aqui que me deixou extremamente feliz, galera. Assim, eu sempre vi que o Hindenburg merecia mais atenção. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo polêmico com o intuito mesmo de viralizar e divulguei o Hindenburg para mais de 1 milhão de pessoas. Com um Reels, eu comparei o Casimiro com o Hindenburg, fazendo com que quem tem senso científico fosse lá buscar quem era Hindenburg Melão. Então meio que sozinho eu divulguei o Hindenburg para mais de 1 milhão de pessoas. Vão tomar conhecimento depois que forem divulgados nas mídias especializadas, que são as pessoas que conhecem o assunto, vão identificar, né, as pessoas e divulgar. Então a gente tem uma parte aí, né? Se esse comentário foi, não sei se foi ele que fez ou quem foi que fez, e aí ele fez um react, inclusive, eu comentei no canal da Carol Dias, né? Da Carol e do André Dias, e o Sacani depois fez um react ao comentário. Ele falou que ele não faz... E ele me pareceu sincero, inclusive. Ele falou que ele não faz sabotagem de ninguém, que ele não... Só que aí tá, ele pode até não ter sido ele que ele fez, mas qual seria a postura correta que ele deveria assumir? Primeiro, investigar o que aconteceu. Porque da maneira como ele falou, é como se fosse um maluco que tô fazendo uma reclamação sem sentido nenhum. Pensando no sentido lógico da coisa, se o Sacani não sabotou ninguém, mas houveram provas, corroborações de que alguém da equipe sacaneou o Hindenburg, o mínimo moral viável seria ir lá ver quem tá fazendo isso. E não só isso, ver quais outros caras que também foram sacaneados. Será que não tem outros Hindenburgs melões por aí que não foram sacaneados pela equipe do cara? E agora? Agora a gente tem que investigar tudo isso. Na verdade, tem muitas justificativas. Porque o pessoal que me assiste, que assiste meus vídeos, que lê os meus livros, que lê os meus artigos, tem vários campeões de Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Física, Olimpíadas da Ciência da Computação, Olimpíadas da Química, né? O Ítalo da Ciência, né? Olimpíada da Ciência. Tem várias pessoas que são intelectuais de um nível bastante elevado, vários pesquisadores de diferentes áreas científicas, matemáticas, etc. Muitas dessas pessoas, mais de 20, para ser mais específico, mais de 20 dessas pessoas, isso começou em 2020, mais de 20 dessas pessoas de 2020 para cá enviaram sugestões para o Sacani, muitos deles enviaram superchats para o Sacani, que não foram lidos, foram dezenas de superchats que eles enviaram, só um que foi lido, né? Vários entraram em contato e foram ignorados, quer dizer, não é qualquer pessoa, são pessoas que produzem ciência, que ganham competições representando o Brasil no exterior. Observe como as coisas estão se aprofundando. Seria impossível o Sacani não ter noção de quem era Hindenburg Melão. Digo e afirmo isso categoricamente. Impossível. Se eu, um cara que nunca ninguém me disse quem era Hindenburg Melão, tive que catar assim e achar... Não, na verdade... Mentira minha. Foi um inscrito meu que me disse assim, ó, olha aqui esse cara aqui, ó, um dos maiores QI do planeta, piriri, pororó. E eu já fiquei, opa, isso aí é um bagulho diferente.
Nem fui com a cara do Hindenburg Melão. Inclusive, xinguei ele lá no privado pro inscrito do meu canal que me mandou o vídeo do Hindenburg Melão. Falei bem assim, ó. Esse cara aí tá vacilando de falar mal do Pier. É verdade isso? E aí fui compreendendo essa mentalidade polímata, completamente fora da curva do Hindenburg Melão. E aí, tipo, me liguei. Meu Deus, óbvio que o cara não era o que eu pensei que era inicialmente. Então, assim, eu que recebi uma única mensagem e já fui lá ver se era ou não alguém relevante. Imagina o Sérgio Sacani, que recebeu 400 mensagens de 300 sujeitos diferentes. Não tem como dizer, não conheci o Hindenburg. Só se estiver mentindo, é claro, e sendo maquiavélico. O negócio Então, tá engrossando aqui, hein, velho? não é uma coisa tipo assim, que esse cara é um maluco, porque do jeito que o Sacani falou, ele não foi educado, ele foi gentil. Eu achei até que ele foi sincero, né? Só que alguém próximo a ele tá fazendo alguma coisa. Porque do jeito que ele falou, parecia que eu era um maluco que tô reclamando porque não me convidou. Não, eu nem tô reclamando porque não me convidou, só fiz uma denúncia do que aconteceu. Eu nem quero ir mais no canal dele, depois do que aconteceu, eu não quero ir no canal. Já falei, quando a Carol falou, o Sacani falou que vem aqui, a gente pode combinar. Eu falei, não, quero conversar com você pessoalmente primeiro sobre essa situação, porque eu não vou participar. Eu sugeri, inclusive, em vez de participar com o Sacani, eu prefiro participar ou com o Renato Amoedo, ou com o Felipe Miranda, que são pessoas que têm contribuído para divulgar minhas coisas, que são pessoas que eu gosto. O Felipe Miranda é daqui. Boa, Hindenburg, não tem que ir mesmo. Por quê? Porque tu tem integridade moral. Tu tem contribuições valiosas. Tu não é o cara que... vou conversar com alguém porque dá audiência. Ai, porque os números. Tu não me parece esse tipo de pessoa. Então, muito show que não se rebaixe e comece a andar com esse tipo de gente. São Paulo? O Felipe Miranda é da Empíricos, é o cofundador da Empíricos. Mas você tem contato com ele? Tem, Então bora, então faz aí. Se você quiser fazer aqui, tá tranquilo. Falei que são pessoas que eu me sentiria à vontade, falando sobre investimentos, falando sobre assuntos que me interessam. O Sacani, enquanto, talvez até depois se esclarecer quem é a pessoa que fez isso, porque tem que identificar quem foi, porque alguém tá fazendo sabotagem. Posso Talvez nem fazer seja o ele. advogado do diabo? Por favor. Bom, pessoal, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do podcast completo. É uma obra-prima, maravilhoso. Eu assisti assim, ó, do início ao fim, gostei muito. Quem tiver interesse em conhecer melhor o Hindenburg, vai lá, clica para assistir o podcast completo, tá? Ele é um polímata, entende de múltiplas áreas, tem contribuições científicas, é um cara extremamente humilde, sabe? Realmente, ele não parece tá fingindo, ele não parece tá sendo quem ele não é. Ele realmente tem aquele tipo de personalidade ali. Assim, até se tu não gostar dele, vale a pena tu saber quem ele é, algumas das ideias dele, a forma de raciocínio dele. Se tu for uma pessoa inteligente, assim como eu sou, tu pode até modelar a forma de raciocínio dele. Inclusive, eu já tô adaptando muito da minha forma de pensar para uma forma mais Hindenburg. Por exemplo, definir com exatidão conceitos. Isso foi algo que eu acabei pegando dele, meio que sem querer. Eu notei esse padrão, ele define um conceito com exatidão e aí ele parte para o raciocínio. Isso eu achei tão belo, eu achei que até mudou minha vida começar a fazer isso. Definir com exatidão um conceito. Só depois a gente faz raciocínios em cima. E como eu já disse, em questão do Sacani, eu sei dos bordões que ele usava, tipo, pra difamar o Olavo, então já não levava muito a sério. Agora, depois das provas ali que o Hindenburg apresenta e, né, todo mundo tem acesso, tu fica com o pé atrás de quem realmente é Sacani. Não tô dizendo que ele seja uma pessoa má, talvez ele esteja comprometido com pessoas más, não sei. Talvez ele seja realmente uma pessoa má, todavia há uma pitadinha ali de maquiavelismo por trás disso tudo. Isso eu tenho certeza absoluta. E bom, por falar em maquiavelismo, se tu quiser conhecer as chaves maquiavélicas ou o renascer dos estrategistas, clica no primeiro link da descrição.